O Rogério Ceni, né? O técnico do São Paulo. Aliás, esqueci de falar aqui. Mais um grande clube com um treinador para 2017, o Rogério Ceni. Vocês conhecem o Michael Bale? É Bale ou Bale, hein, PVC? É Billy. Billy? Bale. Obrigado, é que essa aula do inglês eu faltei. Eu não conheço o Michael Billy, ele é o assistente do Sub-23 do Liverpool. Surpreendeu, hein, PVC? Que o Rogério está trazendo para cá. Ele passou muito tempo na Inglaterra, o Rogério, nesses últimos tempos. Tem que ver como é que ele se adapta ao futebol brasileiro. Porque não adianta você achar que vai chegar aqui, mas para ser assistente do Rogério pode ajudar do ponto de vista tático, pode ajudar do ponto de vista do conhecimento. Só uma perguntinha. A adaptação dele. Pergunte, o Rogério fala inglês, ok. Então vai ter um contato muito fácil com o Michael Billy. Como é que é o nome dele? Billy. E se não é, já fica sendo Billy. Então ele vai conversar facilmente em inglês com o Michael, ok. Mas eu quero saber o seguinte. Esse cara fala português para se comunicar com os jogadores? Não, Porque assim. A gente critica muito o nosso técnico aqui, e eu sou um defensor de técnico brasileiro. Eu também. Porque a gente espinafra técnico brasileiro. Mas eu não vou fazer discurso pró-técnico brasileiro, não. Mas quando o técnico brasileiro não vai para fora, a primeira coisa que a gente fala é que ele não vai para fora por quê? Porque não fala a língua. Porque ele não sabe o bendito do italiano, do inglês, não fala o espanhol, não sabe falar o alemão e coisa do tipo. Então eu acho assim, para trazer um cara para trabalhar aqui, eu acho que ele deveria também falar alguma coisa na nossa língua para poder se comunicar com os jogadores. Senão ele vai virar um ET. Ele só vai falar com quem fala inglês. E o único cara que fala inglês vai falar lá... todo dia, ele vai falar com os jogadores. Good morning. Porque ele good afternoon e good night. Okay, ele disse que vai entrar num curso para aprender. Eu já trabalhei com treinadores que falam outra língua e você não tem dificuldade nenhuma. Não tem não. A língua do futebol é universal. Vamos e... explica o treino e esse não é o problema. Acho que esse não é o problema. Mas acho que a tentativa é até positiva, de mudança, de revolucionar, mas acho difícil, com o calendário que nós temos, problemas de tamanho do nosso país, que é um país continental, clima, sai do sul para jogar no norte. Eu acho que isso tudo dificulta muito a adaptação de técnicos estrangeiros aqui no Brasil. E mais uma coisa, que fui jogador e vou criticar jogador. O jogador brasileiro não tem uma obediência tática que os europeus têm. Esse é um grande... Mas, por outro lado, nós temos um improviso. Não tem obediência tática quando joga no Brasil. Quando joga no Brasil. Mas lá ou ele se adapta ou volta. Mas aí tem que ser a mesma coisa aqui. Mas por onde passa essa adaptação? Coisa tem que mudar. Não é pela obediência? E se esse Michael quiser passar algum tipo de informação importante para um jogador? Ele vai ter que aprender. O Guardiola foi falar isso. Olha só, os treinadores, quando assumem outro país, têm um intérprete. Ele pode usar o próprio Rogério como intérprete. Ele não vai ser o técnico direto. Quem vai passar todas as instruções e informações ao time é o Rogério Ceni. Eu acho válida. Ok, a gente vai mas esse negócio de escrever 9 livros... na tela, por favor, de novo. Esse negócio de escrever 9 livros e essas coisas, pra mim, é balela. Vamos ver aí na prática. O auxiliar aí indicado pelo Rogério Ceni, pra gente encerrar o assunto aqui, o Quesada vai ler pra gente o nome dele. Eu vou chamar de Michael Bale. Michael Bale. Não, já mudou, Quesada. Você já mudou. No outro você falou Billy. Você precisa decidir o que você quer, ué. Ô Pascoal, chama do que você quiser. Tá parecendo parecendo dirigente até de um clube aqui no Brasil. Eu só acho o seguinte... Muda o discurso toda hora. A gente está olhando muito se ele é estrangeiro, se ele vai falar o português, se não vai falar. Eu acho que o importante é que está se buscando ideias novas, conceitos novos, inovar no treinamento, buscar trazer uma estrutura diferente para o São Paulo. Isso tem que ser valorizado. Não, pera um pouquinho. Eu acho importante isso, mas eu estou dizendo que tem algo básico que é a comunicação. Não adianta você trazer... Gente, jogando quarto e domingo, não existe método, não tem dia a dia. Não, e tem a convicção também, que eu acho que a gente tem que destacar. A convicção também, que eu acho que a gente tem que destacar, que o Rogério Ceni foi buscar e o Felipão foi... Não, eu acho a ideia legal. Eu estou dizendo outra coisa, do cara também se dá o trabalho de se comunicar bem para passar informação. O Felipão foi treinar o Chelsea. O que aconteceu lá? Tinha milhares de tradutores. Os jogadores não conseguiam entender o que o Felipão falava. O problema é outro. Ele teve um problema com o Drogba. Teve panelinha lá também. Não é só isso, não. Panelinha, inclusive com o jogador brasileiro. O problema é tático. Ele não sabe armar uma equipe taticamente. Também. Mas a comunicação é fundamental.
Oswaldo Pascoal, muito bom tê-lo aqui no Expediente Futebol. Eugênio, PVC, Edmundo, Leandro Quesada. Aliás, vou falar uma coisa para vocês aqui do fundo do coração. Desde terça-feira, nós estamos aqui desde as 5h30 da tarde tocando Expediente Futebol e desde terça-feira, primeira vez que eu consegui sorrir. E estou fazendo um agradecimento muito sincero a todos vocês, porque conseguimos, né? A proposta era essa. Hoje a gente tem que tocar realmente nossas vidas e é o que nossos colegas... O Rogério Ceni, né? O técnico do São Paulo, aliás, esqueci de falar aqui, mais um grande clube com um treinador para 2017, o Rogério Ceni. Vocês conhecem o Michael Bale? É Bale ou Bale, hein, PVC? É Billy. Billy? Bale. Obrigado, é que essa aula do inglês eu faltei. Eu não conheço o Michael Billy, ele é o assistente do Sub-23 do Liverpool. Surpreendeu, hein, PVC? Que o Rogério está trazendo para cá. Ele passou muito tempo na Inglaterra, o Rogério, nesses últimos tempos. Tem que ver como é que ele se adapta ao futebol brasileiro. Porque não adianta você achar que vai chegar aqui, mas para ser assistente do Rogério pode ajudar do ponto de vista tático, pode ajudar do ponto de vista do conhecimento. Só uma perguntinha. A adaptação dele. Pergunte, o Rogério fala inglês, ok. Então vai ter um contato muito fácil com o Michael Billy. Como é que é o nome dele? Billy. E se não já fica sendo Billy. Então ele vai conversar facilmente em inglês com o Michael, ok. Mas eu quero saber o seguinte. Esse cara fala português para se comunicar com os jogadores? Não, Porque assim. A gente critica muito o nosso técnico aqui, e eu sou um defensor de técnico brasileiro. Eu também. Porque a gente espinafra técnico brasileiro. Mas eu não vou fazer discurso pró-técnico brasileiro, não. Mas quando o técnico brasileiro não vai para fora, a primeira coisa que a gente fala é que ele não vai para fora por quê? Porque não fala a língua. Porque ele não sabe o bendito do italiano, do inglês, não fala o espanhol, não sabe falar o alemão e coisa do tipo. Então eu acho assim, para trazer um cara para trabalhar aqui, eu acho que ele deveria também falar alguma coisa na nossa língua para poder se comunicar com os jogadores. Senão ele vai virar um ET. Ele só vai falar com quem fala inglês. O único cara que fala inglês vai falar lá... todo dia, ele vai falar com os jogadores. Good morning. Porque ele zero em português. Okay. Ele disse que vai entrar no curso para aprender. Eu já trabalhei com treinadores que falam outra língua e você não tem dificuldade nenhuma. Não tem não. A língua do futebol é universal. Vamos e... explica o treino e esse não é o problema. Acho que esse não é o problema. Mas acho que a tentativa é até positiva, de mudança, de revolucionar, mas acho difícil, com o calendário que nós temos, problemas de tamanho do nosso país, que é um país continental, clima, sai do sul para jogar no norte. Eu acho que isso tudo dificulta muito a adaptação de técnicos estrangeiros aqui no Brasil. E mais uma coisa, que eu fui jogador e vou criticar jogador. O jogador brasileiro não tem uma obediência tática que os europeus têm. Esse é um grande... Mas, por outro lado, nós temos um improviso. Não tem obediência tática quando joga no Brasil. Quando joga no Brasil. Mas lá ou ele se adapta ou volta. Mas aí tem que ser a mesma coisa aqui. Mas por onde passa essa adaptação? Coisa tem que mudar. Não é pela obediência? E se esse Michael quiser passar algum tipo de informação importante para um jogador? Ele vai ter que aprender. O Guardiola foi falar isso. Olha só, os treinadores, quando assumem outro país, têm um intérprete. Ele pode usar o próprio Rogério como intérprete. Ele não vai ser o técnico direto. Quem vai passar todas as instruções e informações ao time é o Rogério Ceni. Eu acho válida. Ok, a gente vai mas esse negócio de escrever 9 livros... na tela, por favor, de novo. Esse negócio de escrever 9 livros e essas coisas, para mim, é balela. O futebol ver aí é na prática. O auxiliar aí indicado pelo Rogério Ceni, para a gente encerrar o assunto aqui, o Quesada vai ler para a gente o nome dele. Eu vou chamar de Michael Bale. Michael Bale. Não, já mudou, Quesada. Você já mudou. No outro você falou Billy. Você precisa decidir o que você quer, ué. Ô Pascoal, chama do que você quiser. Tá parecendo parecendo dirigente até de um clube aqui no Brasil. Eu só acho o seguinte... Muda o discurso toda hora. A gente está olhando muito se ele é estrangeiro, se ele vai falar o português, se não vai falar. Eu acho que o importante é que está se buscando ideias novas, conceitos novos, inovar no treinamento, buscar trazer uma estrutura diferente para o São Paulo. Isso tem que ser valorizado. Não, pera um pouquinho. Eu acho importante isso, mas eu estou dizendo que tem algo básico que é a comunicação. Não adianta você trazer... Gente, jogando quarto e domingo, não existe método, não existe, não tem dia a dia.